What's up, guys? E aí, gente, beleza? Today we're gonna be talking about the difference between tell and say and speak and talk. Tá? Então hoje a gente vai estar falando sobre a diferença entre say and tell e speak and talk. Vamos lá? And after the video, we are going to have a little quiz. Então depois do vídeo a gente vai ter uma quiz, é um questionáriozinho, um testezinho. Gente, por que esses verbos dão tanta dor de cabeça na gente? É porque em português acaba que a gente usa todos esses verbos com o verbo falar. Tá? Então é por isso que a gente confunde, porque a hora que a gente vai passar do português pro inglês, a gente fica, mas qual mesmo que é? É say, é tell, é speak ou talk? Tá? Mas não se preocupe, porque já já você vai saber a diferença. Então, gente, vamos começar com a tradução desses verbos para o português, tá bom? Então, o verbo to say, né? Say, ele é, em português, dizer, tá bom? Só que, como eu já falei, a gente tem mania de usar só o verbo falar. O verbo say, ele não necessariamente vai precisar de uma pessoa para a qual a gente vai dizer a coisa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai voltar nisso. O verbo to tell significa, em português, contar ou também avisar, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, vai lá e avisa o Joãozinho que o almoço tá pronto. So go and tell John, little John, that lunch is ready, tá bom? Então, contar ou avisar, tá bom? Então, é o verbo to tell. A diferença grande que vai ter entre os dois em inglês é que com tell a gente vai ter que ter alguém para qual a gente vai contar, tá bom? Então, no caso aqui do Joãozinho, né? Eu precisei do Joãozinho. Vai e diga ao Joãozinho, né, para vir almoçar. Go and tell John, tá bom? Então, é tell somebody. Tell somebody, tá? Então, sempre depois do verbo tell, vai ter que ter alguém. Pode ser o nome de uma pessoa, pode ser um pronome, tá? Então, sempre vai ter que ter uma pessoa depois. Essa é a maior diferença entre o verbo tell e say, tá bom? Porque no verbo tell, você tem que ter ali uma pessoa logo após e no verbo say, não, tá bom? Você pode depois, você pode falar, você também pode dizer algo para alguém, certo? Vamos falar, I said something to Mary, por exemplo, né? Você tá falando pra Maria. Só que pra Maria. Você tá falando alguma coisa pra Maria. Só que a Maria não veio após o verbo say, tá certo? Então, o tell tem que vir a pessoa para quem se você está contando, tem que vir logo após o verbo tell, tá bom? Então, vamos ver os exemplos. Mary told me that the day is beautiful, né? A Mary me contou que o dia tá bonito. Então, Mary told quem? Então, a Mary contou pra quem? Me. Mary told me, tá? Aí tá a pessoa. Então, Mary told me, tá bom? Me contou. Então, tem que ter a pessoa após. Mais um exemplo com tell. Every day I tell him I love you. Então, todos os dias eu digo a ele que eu amo. Se você tem alguém que você ama, gente, por favor, vai lá hoje e fala que você ama ela, tá bom? Tá achando o vídeo útil, gente? Então dá um like e se inscreva no canal. Pim! I tell him. Então, quem? Então, tem um pronome depois do tell. Tem a quem você tá falando. Então, eu digo a ele, né? Eu digo a ele todos os dias que eu amo. Então, gente, agora vamos ver uns exemplos com o verbo say, para vocês verem que não tem nenhum pronome, não tem ninguém depois do verbo say, tá? Mary said that the day is beautiful. Said é o passado de say, tá bom? Mary said, ela disse, tá? Então, Mary said that the day is beautiful. Então, a Mary falou que o dia tá bonito. Então, ela não falou pra ninguém necessariamente, né? Então, o verbo to say não necessariamente vai pedir uma pessoa pra quem você disse a coisa, tá? Já o verbo tell vai precisar. O outro exemplo do say, I said I love you to my boyfriend. I said I love you to my boyfriend. Ou então eu posso falar I said to him I love you.
mas não necessariamente eu preciso falar pra quem, tá certo? Então, I said I love you. Eu disse eu te amo, né? Agora, se eu quero falar pra quem mesmo, eu vou falar I said to him I love you. E aí tá outra diferença entre o verbo say e o verbo tell. O verbo say, ele aceita o to, né? Ele aceita a preposição. Eu estou dizendo para, tá? I said to him that I love him, tá bom? Agora, o verbo tell não aceita preposição, então eu não posso falar I told to him that I love him, tá bom? Então aí é outra diferençazinha. Então vamos recapitular, gente. O verbo tell, você vai tell somebody. Então você precisa de uma pessoa ali para quem você está contando, certo? Então, tell me, tell you, tell him, tell Anna, tell John, tá? Você precisa de alguém logo após o verbo, tá bom? E o verbo say, e o verbo dizer, o verbo say, você não necessariamente precisa da pessoa para qual você está dizendo a coisa. Você pode simplesmente dizer uma coisa e não precisar necessariamente de uma pessoa para quem você está dizendo. E quando você vai dizer para alguém alguma coisa, você precisa usar o to. I said to him, I said to him, or I said to you, I said to you, eu disse para você, tá? E o verbo tell, ele não aceita to. Tá bom? Você não pode falar I told to you, I told to him. Errado, gente, tá bom? Então essas são as diferenças entre say e tell. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. E na semana que vem a gente continua e vai ter o nosso quiz também, então não perca, viu? Beijão, tchau!